Rádio Barote no ar. Eu sou Augusto Barbero e hoje eu vou apresentar para vocês o meu Passat GTS Pointer. Esse carro é o topo da cadeia alimentar dos Passat. É o Passat GTS Pointer e é também o carro que deu adeus à linha. Descontinuado em 1988, esse carro recebeu a linha dos motores AP chamados AP800S, que nada mais é que um motor AP 1.8, porém com comando de válvulas mais bravo, o denominado 49G. Aliado a isso, ele também possui um carburador do tipo 2E, da Brosol, que tem um funcionamento assim, ele abre um corpo de borboleta quando você acelera, e quando chega uma determinada rotação, ele abre o segundo corpo de borboleta, que confere um desempenho imediato maior para esse carro. Engraçado também que a Volkswagen divulgava a potência de 99 cavalos para esse carro. Mas todo mundo sabia, sentia, percebia que ele na verdade tinha bem mais, chegando a cerca de 105, 106 cavalos. O desempenho também era muito bom. Ele chegava de 0 a 100 por volta dos 10 segundos e uma velocidade final na casa dos 180 km por hora. O que até hoje é um desempenho bom, se você tomar a média dos veículos normais. Acompanhando o caráter esportivo do carro, a Volkswagen também colocou bancos do tipo Recaro, que são bem firmes as laterais, as abas são sobressalentes e seguram bem o corpo. O painel é o mesmo do Gol GTS, com conta-giros e velocímetro analógico, um do lado do outro bem grandes, e o curioso é que o conta-giro desse carro fica na direita, e a maioria dos carros ficam na esquerda. O Passat, para mim, tem duas histórias. A primeira é a história do carro, e a segunda é a história do meu carro. O Passat foi lançado em 1973 na Alemanha, uma derivação do Audi 80, porém com um design mais reto, desenhado por ninguém mais ninguém menos do que Giorgetto Giugiaro, o que confere uma perfumaria italiana ao veículo. Logo no ano seguinte, em 1974, o Passat aportou no Brasil. Aqui chegando, o povo teve uma certa recalcitrância do veículo, porque ele meio que desafiava a hegemonia dos motores Volkswagen A-ar Boxer, que ficavam na traseira do veículo e com tração traseira, enquanto o Passat chegou com uma proposta totalmente diferente e inovadora, sendo um motor dianteiro refrigerado a água e com tração na dianteira. Superada essa fase de medo do consumidor, rapidamente o Passat caiu no gosto do brasileiro, porque realmente ele era superior, mais silencioso, mais confortável, entre várias coisas. Tamanha foi essa aceitação que 2 anos depois foi lançado o Passat TS, a versão Touring Sport, que já vinha com motor diferenciado. Antigamente era o motor 1.5, e já no Passat era o motor 1.6 com carburador de corpo duplo da Solex, importado da Alemanha. Nessa versão, o Passat rendia 80 cavalos de potência e conseguia chegar a uma velocidade de até 160 km por hora, o que era suficiente para afrontar os Dojões que haviam na época e principalmente os Opalas 2.5 e os Mavericks 4 cilindros de motorização 2.3. Como eu contei no começo, o Passat tem duas histórias e agora eu vou contar a do meu carro. Se você está curtindo, chegou até aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta aí embaixo se vocês quiserem, se quiser outro carro, a gente apresenta, o que vocês falarem a gente procura para apresentar. Agora a história do meu carro, cara, é muito emocionante para mim. O meu avô comprou esse carro em 20 de janeiro de 1988.
quando eu tinha 1 ano e meio de idade. E desde que eu me lembro, por mim mesmo, eu lembro do meu avô e eu lembro do carro. Então ficou muito marcado para mim. E desde criança eu falava para meus pais que eu gostava do carro e que eu queria falar com ele, é impossível não se emocionar. E que eu queria ficar com esse carro para mim. Todo mundo achava que era uma brincadeira de criança, né? O moleque tem 6 anos de idade e quer ficar com o carro. Só que isso continuou. Em toda a minha adolescência eu insistia que eu queria ficar com ele. E no final dos anos 90, finalmente meus pais se convenceram e falaram que ia deixar ele para mim. E foi conforme prometido. Em 2003, 2004 já comecei a sair um pouco com ele e tal. Em 2004 eu tirei carta. E na mesma época eu ganhei também dos meus pais um Golzinho GTI, que era de um tio meu de Rio Claro, que era muito amigo também. E eu fiquei com os 2 carros um tempo. E por bobeira da época eu acabei vendendo esse carro para um amigo, que é o Murilo. E ele prometeu para mim que se um dia ele fosse vender esse carro seria para mim. E ele cumpriu, cara. Ele guardou esse carro por 11 anos, andou 5.000 km, o carro ficou praticamente só guardado. E em 2015 ele vendeu esse carro de volta para mim. E eu também prometi para ele que se eu for vender, vai ser para ele. Não vai sair da roda de amigos. E essa é a minha história com o carro. Obrigado. Mais uma vez, hein? Eu vim de coletinho do Marty McFly, do De Volta para o Futuro, para apresentar essa frente do DeLorean para vocês. E isso tem que valer um compartilhamento, um like, uma inscrição aqui no canal, hein, galera? Beleza? Valeu, fiquem com Deus. Eu fiquei com 2 saídas, né? Uma da emoção,